está no ar o programa Questão Saúde. Aqui você esclarece as suas dúvidas sobre doenças e questões relacionadas à saúde, sempre com um profissional da área. Hoje, o assunto do programa é a hipertensão. E quem está conosco para nos responder as questões sobre esse assunto é o cardiologista Dr. Marcos Cavalheiro. Bem-vindo ao programa, Dr. Marcos. Muito obrigado pelo convite. Nossa equipe foi às ruas para saber mais sobre as principais dúvidas da população. Vamos conferir. Eu gostaria de saber a variação de temperatura, se varia também a pressão das pessoas. É uma pergunta bem que combina bastante com a nossa estação, né, que é o inverno. Bom, varia sim, a nossa pressão arterial ela varia muito com o verão e muito com o inverno, principalmente os dias muito quentes ou dias muito frios. O nosso sistema arterial ele é elástico, ele não é um cano de PVC, né? Ele é um cano muscular que consegue dilatar e constringir, né, o seu diâmetro. Então, no frio, é normal que as nossas artérias, os nossos vasos sanguíneos, eles fiquem mais tensos, menos calibrosos, aumentando a pressão arterial. E no verão, essa dilatação das artérias causa aquela sensação de tontura, de fraqueza, por uma hipotensão relativa, assim, né? Mas é muito interessante a pergunta do amigo. Vamos à próxima pergunta. Eu gostaria de saber por que essa oscilação na pressão das pessoas. Porque o que influi aí que as pessoas... Eu sei que um pouco é alimentação, o sedentarismo, uma porção de coisa, mas eu gostaria de saber o porquê disso aí. A oscilação da pressão arterial, primeiro a gente tem que ver em que níveis que essa pressão está oscilando, né? Se é uma pessoa que já é hipertensa, já tem a doença hipertensão, provavelmente o tratamento dela não esteja assim tão adequado para aquela pessoa. E variação de pressão em pessoas que não têm hipertensão, em geral, é secundária ao estresse físico ou psicológico, ou alimentação, como ela mesma respondeu, né? Um excesso de sal na dieta aumenta a pressão arterial. Fatores como doenças associadas, né? Doença dos rins, uso de medicamentos, dor, né? Qualquer estresse físico ou mental pode aumentar a pressão arterial, por isso essa oscilação. Mas o mais importante é saber, é um paciente hipertenso? Se a pressão do paciente hipertenso está oscilando muito, tem que adequar o tratamento. Se é um paciente normotenso ou que não tem a doença, a hipertensão ainda reconhecida, talvez seja alguma medicação ou até um fator externo que esteja interferindo. Tá bom. Pergunta? Que o sal está diretamente ligado à pressão alta? O sal está direto, é o maior vilão da hipertensão, né? A gente tem que entender assim, o que é a pressão arterial. É a pressão que o sangue, que aquela coluna de sangue exerce na parede das artérias para sair do coração, né? O que determina isso? Como eu já falei anteriormente, o diâmetro da artéria, ela mais relaxada ou mais contraída, e o volume de sangue que circula. Quando a gente ingere muito sal, o sal retrai muita água junto, muito líquido, aumentando o volume circulatório, aumentando a pressão arterial. E a história do sal é tão ingrata para o hipertenso que se nós tirarmos o sal de todos os hipertensos, somente 20% deles vão baixar a pressão. Agora, se a gente aumentar a ingesta de sal de todos os hipertensos, todos eles vão aumentar a pressão arterial. Então, por isso o sal ele é indicado em doses muito pequenas, assim, 2 gramas de sal a 4 gramas de sal por dia. Ou seja, 2 tampinhas de caneta Bic de sal por dia, no máximo. Vamos à última pergunta. Meu nome é Elvira e a minha pergunta é em relação a se eu sou uma pessoa que sempre tive pressão baixa em algum momento da vida, pela idade ou alguma circunstância, posso passar a ter pressão alta? Dona Elvira, pressão baixa não, eu acredito que a senhora tenha normotensão, né? A pressão normal, talvez com níveis de 10, 9, o que uma pessoa pode conviver muito bem. Né? Então, a pessoa com a pressão normal, relativamente baixa, ela pode sim, em algum momento da vida, desenvolver hipertensão arterial. A hipertensão, ela costuma, quando primária, né, quando sem origem conhecida, ela costuma aparecer entre os 25 e os 60 anos de idade. Quando ela passa dos 60 anos e aparece, a gente deve investigar outras causas para a hipertensão, como doenças associadas. E quando ela é antes dos 25 anos também, da mesma forma, a gente deve investigar outras causas. Mas pode sim, pode em determinado momento da sua vida usar alguma medicação e se tornar hipertensa. Ou ligar o gene, a sua genética lá para a hipertensão e desenvolver a hipertensão em algum momento da vida. Pode sim. Ok, a gente faz um breve intervalo. No próximo bloco, tire mais dúvidas sobre a pressão alta. Não saia daí.
ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Às vezes você pensa que tem o controle, mas acaba sendo apenas um controlado. Parar de fumar é o primeiro passo para conquistar a liberdade. Ter controle é não fumar. Campanha Liberte-se, uma iniciativa Unifra. Estamos de volta com o médico Marcos Cavalheiro, que vai nos falar mais sobre a hipertensão e qual o tratamento correto para este mal. Marcos, então quais são os aspectos que podem desencadear a hipertensão? Bom, a hipertensão, nós temos duas formas de hipertensão, né? A que abrange a maioria da população hipertensa é a hipertensão primária, ou seja, aquela que não tem uma causa reconhecida, ela é genética, né? E tem a hipertensão secundária, que gira em torno de 10% da população hipertensa, e que existem causas bem definidas para isso, né? O uso de medicações, algumas doenças, enfim. Mas a hipertensão primária, que é o grande problema de saúde pública, ela, em geral, ela tem fatores de risco que aumentam a sua incidência, né? Quais são eles? O sedentarismo, o tabagismo, a obesidade, o diabetes e as doenças do colesterol, né? Todas essas doenças podem agravar uma hipertensão ou fazer com que ela apareça um pouco mais cedo na vida desse indivíduo, né? E como descobrir que a pessoa está com a pressão alta? Tem algum aspecto assim que muda? O interessante da hipertensão é que é uma doença muito traiçoeira, ela não traz sintomas assim específicos, né? É uma doença que pode cursar ao longo de vários anos, 10, 20 anos, sem sintomatologia alguma. Então, para fazer o diagnóstico da hipertensão é só medindo a pressão arterial periodicamente, em revisões com o clínico, né, com as meninas no ginecologista, medir a pressão, né, as crianças no pediatra medirem a pressão, ou no consultório do cardiologista. Mas é uma doença que pode, ao longo de vários anos, cursar sem sintomatologia nenhuma, ou quando muito elevada, com sintomas inespecíficos, né, como tonturas, mal-estar, taquicardia, ansiedade, enfim, mas sintoma específico não tem. E assim, tu ter um aumento de pressão ocasionado, por exemplo, por estresse, ele é normal ou ele já caracteriza a hipertensão? Não, ele não caracteriza hipertensão. O hipertenso é aquele indivíduo que, na maioria das medidas diárias, né, a gente tem um nível de pressão acima de 14/9, ou seja, na maioria, mas não necessariamente em todas. E o normotenso, ele tem a maioria das medidas diárias abaixo de 14/9, idealmente abaixo de 12/8. Mas uma elevação transitória, por algum motivo transitório também, de estresse, de dor, enfim, não caracteriza esse paciente como hipertenso e ele não está sujeito às lesões em órgãos-alvo, né, pela hipertensão ao longo dos anos. Como, então, medir essa pressão adequadamente para se ter um tratamento correto e um diagnóstico correto? Essa pergunta é muito interessante, né, no sentido assim de que a maioria das pessoas na rua, no dia a dia, não mede corretamente a pressão e acaba ficando hipertenso, né? Mas a medida da pressão correta deve ser no sujeito assim, já em repouso há pelo menos 30 minutos, que não tenha se alimentado há pelo menos 30 minutos, que não tenha fumado ou tomado cafezinho nos últimos 30 minutos, numa situação de conforto, evitar que tenha dor de cabeça na hora de medir a pressão, né? Evitar algum estresse, alguma situação assim de desconforto na hora de medir a pressão, mas sempre com repouso de 30 minutos. Essa história de medir a pressão caminhando no calçadão, ali na mesinha, ela não vale a pena, né? Entrar na farmácia, está caminhando lá 20 minutos, entra na farmácia e coloca o braço ali para medir a pressão, também não vale a pena, porque é normal que a pressão suba até determinado grau, é certo, no exercício físico, né? Então a gente pode ter uma medida falsamente elevada da pressão arterial nessas circunstâncias. Pode se caracterizar até como um problema, então, né? Em geral é. O que o pessoal associa muito? Dor de cabeça e hipertensão. Que já existe uma cultura, né, leiga nesse sentido de que tá com dor de cabeça, a dor vem da pressão alta, e isso não é verdade. Mas é lógico, se tu tiver com dor na cabeça, ou se tiver com dor numa unha do pé encravada, ou dor de barriga, for medir a pressão vai dar elevada porque a dor desencadeia uma série de processos fisiológicos que eleva a pressão arterial. E tem algum horário do dia também que influencia a pressão? Não, é normal durante o sono, à noite, que a gente tenha uma queda acentuada da pressão arterial, assim como da frequência cardíaca, e durante o dia a pressão é um pouco mais alta. Mas ninguém vai acordar de madrugada para medir a pressão, né? Então não existe uma hora certa, desde que se mantenham aqueles cuidados, né, de repouso, não ter se alimentado 30 minutos antes, fumado, tomado café preto, etc. A princípio o horário do dia não interfere.
E depois desse diagnóstico correto, então como é feito o tratamento da pressão alta? Dependendo dos níveis em que se encontram a hipertensão do paciente, se for uma hipertensão leve, a gente opta por 3 meses sem medicamento. A gente muda um pouquinho o estilo de vida do paciente. Se for um paciente obeso ou que tem algum erro alimentar, a gente procura corrigir essa parte com exercício físico, com redução do sal da dieta. Se isso não resolver, a partir do 3º mês a gente inicia o tratamento medicamentoso. Os pacientes com hipertensão moderada a grave, a gente já entra com medicação desde o início e junto, claro, não pode deixar de esquecer do tratamento não farmacológico, né? Principalmente a redução do sal da dieta. E o sal não é só aquilo que é salgado, né? O sal do refrigerante, do suco, dos embutidos, né? Todos esses sim. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de ingerir, né? Ficar sempre cuidando do rótulo ali, o que tem de sódio, o que não tem. Todos os produtos industrializados. Principalmente né? os produtos light ou diet, né? Tem muito sódio no refrigerante. E o que pode acontecer se a hipertensão ela não for tratada? Ao longo dos anos, a hipertensão ela vai causando lesões em órgãos-alvo, né? Quais são eles? O cérebro, os olhos, a retina, os rins e o coração. Então, o paciente hipertenso ao longo dos anos pode desenvolver um acidente vascular cerebral, uma isquemia ou derrame cerebral e suas consequências, que podem ser desde pequenas até sérias sequelas neurológicas. A insuficiência cardíaca, o infarto, né? A dissecção aórtica, que é uma urgência no coração, e a insuficiência renal, né? Hoje a gente sabe que uma das principais causas de hemodiálise, de insuficiência renal, é a hipertensão não tratada ao longo dos anos. E na retina pode causar algumas hemorragias, com descolamento de retina, inclusive e cegueira, levando a cegueira, né? Mas é como eu digo, isso leva alguns anos para acontecer, né? E depois que já tem lesão em órgão-alvo, a gente tem que ser muito mais agressivo no tratamento, né? O que sai bem mais caro às vezes. E esse tratamento ele tem algum efeito colateral? Todo medicamento tem efeito colateral, né? Todo medicamento tem efeito colateral. Principalmente tosse em alguns medicamentos para hipertensão, aumento dos níveis de ácido úrico, de triglicerídeos com alguns outros medicamentos. No caso dos homens, alguns medicamentos podem trazer impotência, mas não todos. Existe uma certa... O homem chega no consultório, vou tomar um remédio para pressão, posso ficar impotente. Não é, hoje nós temos um arsenal muito grande de medicamentos que não traz esse tipo de efeito colateral, mas alguns medicamentos mais antigos ainda podem trazer. E, enfim, remédio sempre traz efeito colateral. Isso tem que ser uma medicação, claro, o paciente hipertenso ele vai chegar no consultório do cardiologista, vai ter uma conversa com o seu cardiologista e esse cardiologista vai adequar uma medicação que seja melhor para ele, né, na dose adequada que não traga efeitos colaterais. Né. Tá bom, Dr. Marcos Cavalheiro, muito obrigada pela sua presença no programa Questão Saúde, mas infelizmente nosso tempo acabou. Se você tem dúvidas sobre saúde ou sugestões de pauta, mande um e-mail para questãosaude@gmail.com ou nos siga pelo twitter.com, Questão Saúde. Nos vemos na próxima semana. Até lá!